Nesse vídeo vamos falar sobre o estado da aplicação. Nós vamos usar aí o hook do React chamado useState. O state, né, o estado da aplicação, ele serve para a gente pegar os dados que o usuário digita e trabalhar com eles, processar os dados e devolver uma informação para a tela através do nosso processamento no back-end, né? Ou no banco, tanto faz. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, eu vou no meu app.js, né? Eu vou entrar aqui no app, na minha rota de navegação, vou colocar aqui a tela do CEP como principal, só para ela ficar aparecendo aqui na frente, ó. E aí, vou abrir ela aqui, tela do CEP. Primeira coisa, a gente vai fazer o import. Então, vamos fazer o import. E aí, eu vou pegar aqui use state from. E aí, eu vou pegar do pacote React, né? Então, não é do React Native agora. Esse aqui é o pacote da biblioteca do React. E aí, eu preciso criar uma constante. Só que eu vou criar uma lista de constante, né? Então, ele já vai trazer para mim a constante do CEP. E ao mesmo tempo, ele já vai trazer para mim o setCep. Esse setCep, ele lembra o getSet lá do Java, né? Quando você aprende orientação a objeto, tem lá o setCep. Para que serve? Então, a palavra CEP aqui, a constante CEP, ela é onde os dados do usuário ficam armazenados. Então, se o usuário digitar alguma coisa, vai ficar armazenado aqui. E aqui, no setCep, ele serve justamente para atualizar esse cara aqui. Então, sempre que você precisa trocar o valor que está aqui dentro do CEP, na constante CEP, você tem que usar o setCep. Por isso que é o nome setCep, de setar. Então, você está setando uma informação. E aí, o que eu coloco aqui dentro? O hook, né? useState. Por quê? Aqui eu estou mandando o estado da aplicação, né? Então, quando esse useState, ele já devolve para mim essa variável e esse método para fazer a atualização da variável para mim. Como se fosse, né, na ordem, né? Como o useState, ele devolve primeiro e o segundo aqui já certinho. Então, sempre tem que ser aí. E é bom seguir a nomenclatura do set alguma coisa também, tá? Se aqui chama CEP, setCep. Aqui no useState, quando eu coloco uma string vazia, significa que eu estou começando, né, iniciando essa variável CEP com o valor de vazio, com texto vazio aqui, tá? E se eu quiser usar esse valor em algum lugar, basta com que eu coloque aqui, ó, eu coloco entre chaves, né? Então sempre que eu, dentro da tela aqui, eu quiser usar uma variável, eu abro e fecho uma chaves e aqui dentro eu escrevo CEP. Perceba que não aconteceu nada, ó. Só tá aqui a variável, por quê? Porque ela tá vazia, ela começa vazia. Caso eu queira que ela comece com algum valor, eu já coloco aqui, ó, 01, 001, 000. Então, você já vai perceber, ó, que quando a tela atualiza, eu iniciei, né, a nossa constante CEP com esse valor, e ele já traz aqui na tela, ó, a partir só de eu chamar aqui a variável dentro das chaves que já vai dar certo, tá? Então, eu vou atrelar agora esse cara, esse CEP, a esse text input aqui, ó. A esse primeiro carinha. Então, eu vou até o text input aqui, ó, que é esse. E aí, eu coloco a propriedade aqui, né, value, props value. E aí, eu escrevo CEP também, da mesma forma. Olha lá, tanto que o valor inicial já cai aqui direto. E se eu retirar o valor inicial, ele desaparece daqui, né? Então, eu usei a variável CEP, né, e atrelei ela ao text input. E agora, para a gente atualizar a variável CEP, né, por exemplo, o usuário clicou aqui, ele vai digitar 01, tá? Pode ver que nem está funcionando, ó. Tô digitando, não está acontecendo nada. Por quê? Eu só consigo atualizar essa constante CEP, essa variável CEP, a partir do método onChangeText. E aí, dentro do onChangeText, eu tenho que passar uma função. E aí eu passo o setCep. Dessa forma aqui, ó. setCep. Então, olha só que legal. Se eu vir aqui agora e digitar um CEP 01, olha ali embaixo no logradouro, aonde a gente usou o CEP, ó. Aqui a gente colocou ele pra gente testar, ó. Ele já tá atualizando automaticamente, ó. Então, 00, 001, 001. Ó, ele vai atualizando. Então, o que eu vou digitando aqui, como é uma string, ó, ele já vai pra gente exibindo na tela. Então, eu vou apagando, ele também vai apagando. Toda vez que eu altero a variável, né, toda vez que eu altero o estado, a tela é reescrita. Então, eu tenho essa técnica aí
para utilizar o que o usuário digita. Eu posso então vir aqui mais para baixo, ó, e terminar de fazer o processo. Então, se eu tenho outro text input, esse text input aqui, ele se refere, por exemplo, ao bairro. Ó. Aliás, esse é o text input do logradouro. Então, eu vou criar uma constante aqui, ó, um estado, né? Então, vai chamar logradouro. E aí, eu vou colocar o set logradouro, ó, dessa forma aqui. E eu passo o use state vazio, mesma coisa. Como eu tô falando do CEP, eu já vou colocar o bairro. E aí eu vou colocar aqui o set bairro. Também vai ter o use state. Vou colocar o estado. Eu vou colocar set estado. Como a nossa tela ela trata sobre esse assunto, né? Eu vou colocar aqui a localidade, tá? Aliás, vou colocar cidade mesmo. Depois eu explico o porquê da localidade. E set cidade. Porque a nossa tela de CEP aqui é que eu tô com o zoom muito alto. Mas se eu diminuir aqui um pouco o zoom, vocês vão perceber que eu tenho aqui, ó. CEP, logradouro, bairro, cidade e estado. Então são exatamente as constantes que a gente precisa. A gente já fez o CEP, tem logradouro, tem bairro, estado e cidade. Né? Então, logradouro, bairro, cidade e estado. Só inverter a ordem aqui, mas não vai fazer diferença. Então vou aumentar o zoom aqui novamente, para ficar mais fácil de vocês acompanharem. E aí eu vou colocando aqui, ó, o value em cada um deles, ó. Então value igual, e aí eu coloco aqui logradouro, e eu também faço o on change text e passo aqui dentro dele o set logradouro. Dessa forma aqui, ó. Set logradouro, tá? Mesma coisa eu faço aqui no bairro, ó. Value igual, e aí eu coloco a variável bairro. E no on change text, eu passo aqui. Aqui eu também consigo fazer assim, tá, galera? Eu consigo passar uma iron function aqui, ó, dessa forma aqui, e passando um parâmetro do texto digitado, por exemplo, ó. Também dá para fazer assim. E aí, a hora que eu escrever aqui o set bairro, eu passo como parâmetro o texto digitado. Assim é um pouco mais, né, verboso, eu escrevo mais coisas. Mas eu posso fazer direto assim, ó, dessa forma que o React já vai entender o que ele quer. Como aqui tem um parâmetro e o onChangeText passa o texto digitado, ele é automático, tá? Então essa forma aqui ela é mais limpa. E aqui é uma forma mais elaborada. Por que elaborada? Às vezes você vai precisar fazer um if para validar se ali tem só texto, se não pode estar em branco, se tem caractere inválido. Então você arma, né? Você cria aqui essa... você criaria essa iron function aqui, colocaria aqui uma chaves também, ó. E aí você fecharia essa outra chaves aqui e faria as suas validações aqui, ó. Você poderia fazer um if aqui, né? Poderia fazer alguma coisa aí para validar o texto, ok? Então, tem essa forma aqui que é mais simples e essa forma aqui que é mais elaborada. Então, continuando aqui, eu vou fazer da forma mais simples agora. Então, eu vou fazer o da cidade. Vai ficar value, recebe cidade e on change text vai receber o set cidade, dessa forma. E o bairro, né, ficaria value igual estado, né? Agora é o estado. E aí on change text set estado. Prontinho. Então, vamos testar aqui pra gente ver. Se ele estiver funcionando, ele vai estar digitando. Ó, o CEP está digitando. Deixa eu diminuir o zoom. Ctrl menos. Aqui eu também atualizei. Também atualizei. Como a gente não tem nenhuma validação, ele está aceitando número e letra também. Ó, da mesma forma aqui. Isso não vai fazer diferença, só a gente tem que pensar em trabalhar assim, para entender como o estado funciona, tá? O objetivo desse vídeo é justamente a gente entender como o estado funciona. Então, ficou dessa forma. Sempre que você precisar pegar o que o usuário digita, né? Interagir com o usuário, você tem que usar o estado. Lembrando que você importa primeiro aqui, né? O use state, depois você cria essas constantes.
dos valores que você vai precisar. Com o get, o set, né? Não pode esquecer, a variável e o seu set. Starta ela com o valor padrão ou valor vazio. E aí, dentro do text input, você coloca o value, né? E o onChangeText. Então tem no o evento troca de texto, por exemplo, né? onChangeText, você coloca o setSep, que é para alterar o valor de sep. Tá aqui, ó.